Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta por aqui no nosso programa, aqui no canal da ZSTV, com as principais informações para você que está conosco. Neste começo de 2026, né? Destacando sempre muitas informações para você que está conosco. E agora nós estamos em contato com o André Luiz Peringer, ele que é chefe de policiamento e fiscalização da delegacia da Polícia Rodoviária Federal, com sede aqui em Juí e abrangência na nossa região. Nós vamos falar com o Peringer até para fazer uma avaliação inicialmente sobre os principais atendimentos do ano que passou, depois falar um pouco também sobre esse começo de ano. Prazer conversar com você mais uma vez, André Peringer, tudo bem? Boa tarde, Zalmir, boa tarde aos espectadores aí da ZSTV. Para nós, da Polícia Rodoviária Federal, é uma satisfação poder falar contigo, poder falar com a tua audiência, nas nossas questões relacionadas à nossa Polícia Rodoviária Federal, da nossa delegacia aqui em Ijuí. Então, a gente agradece a oportunidade. Muito bem. Bom, Peringer, como foi o ano de 2025 em termos de atendimento nas rodovias e de toda a abrangência aqui da PRF, que tem sede em Juí e muitos outros municípios de toda a região que abrange? Isso, até para contextualizar, né, nós temos a nossa delegacia PRF em Juí, possui aí uma circunscrição de cerca de 488 quilômetros de rodovias federais, distribuídos aí em trechos de 4 rodovias federais, BR-158, BR-285, BR-392 e 472, abrangendo aí a área urbana e rural de 27 municípios do noroeste do Rio Grande do Sul. E então a gente tem uma gama de atribuições e responsabilidades. E alguns números que eu posso trazer para a audiência, para que a gente possa conhecer um pouco o trabalho. Então, no ano passado, 2025, temos esforços operacionais. A Polícia Rodoviária Federal fiscalizou 28.162 pessoas, 24.986 veículos e aplicou aí 17.079 testes de etilômetro. Isso é questão aí de esforços operacionais. Em termos aí de sinistralidade e acidentalidade nesse nosso trecho, nós tivemos o atendimento de 272 sinistros acidentes, sendo que deles 90 foram graves, um resultado de 347 feridos e 48 vítimas fatais. Esse é o número que nos causa um pouco de preocupação, né, em relação ao ano de 2024. Em 2024 nós tínhamos tido o mesmo número de sinistros graves, 90, porém em 2025 eles resultaram em 5 óbitos a mais. Então significa que esses sinistros graves acabaram sendo mais letais, e é aquela linha que a gente trabalha, né, toda vida importa. Então, toda vida que se perde é algo significativo, é alguém que não vai voltar para casa, é alguma família que vai ficar desamparada, e isso nos preocupa muito, né? Então o nosso trabalho nessa polícia rodoviária nos preocupa, e também, né, a gente já deixa o espaço aqui, aproveita o espaço mesmo para ficar o alerta, né, em relação à necessidade de condutas positivas, proativas ao volante, para que a gente possa, junto com a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, com uma atividade, também reduzir números de sinistros e de óbitos, né? Sim. Bom, agora dentro desses números aí, Peringer, tem que período, que época aí tem um número maior de registro? Até porque geralmente são feriadões aí que o pessoal sai mais à estrada, e aí o excesso de velocidade quase sempre é uma das causas principais. Quais foram os períodos que nós tivemos o maior número de ocorrências de atendimento, principalmente com mais gravidade? Eu dei um pico de acidentalidade relevante no mês de maio, né, que foi uma época ali daquela chuvarada que nós tivemos em maio. Registramos um pico de acidentalidade bastante relevante ali na região de Cruz Alta e Panambi, naquela região ali foram uma quantidade significativa de óbitos, acidentes graves. E depois também a gente tem um período ali a partir de outubro também. Normalmente a gente tem uma sazonalidade ao longo do ano, e os meses finais do ano ali, que começa a ter mais feriados, daqui a pouco mais pessoas transitando aí, que não tem tanta experiência de estrada, a gente tem significativo de sinistros graves. Então são sazonalidades que a gente tem aí que ocorrem no nosso ano. Sim,
Muito bem. Bom, agora neste contexto todo, nós tivemos aí, como você disse, são vários locais que são atendidos por parte da Polícia Rodoviária Federal na região. Em termos de ocorrências maiores, é mesmo excesso de velocidade? Como que a polícia constata tudo isso aí com relação ao maior número de registros? Em relação aí, em relação às causas, né, desses acidentes, a gente normalmente estuda dos acidentes graves, né, que são aqueles que têm a lesão grave e infelizmente o óbito. Então, trabalhando nessa linha dos acidentes graves, a maior causa deles é a ausência de reação por parte do condutor. Fica constatado ali que o condutor não conseguiu fazer frente àquela dificuldade que se apresentou durante o seu deslocamento, seja por desatenção, seja por qualquer outro motivo. A segunda causa é acessar a via sem a observância de demais veículos, que é a questão da colisão transversal, que juntamente com a colisão frontal, ela é a que causa aí uma sinistralidade, aliás, uma gravidade quando ocorre, porque ela é uma colisão que envolve soma de forças, né, e aí projeta muita força aí sobre os ocupantes dos veículos. A terceira causa principal foi a velocidade incompatível, e é muito importante a gente colocar isso, Zalmir, que a velocidade incompatível não significa transitar na velocidade máxima da rodovia. Sim. A velocidade compatível é transitar numa velocidade adequada àquela situação. Por exemplo, se você está debaixo de chuva forte ou neblina, você tem momentos que você não vai andar na velocidade máxima da rodovia. E é necessário que a gente faça o quê? O uso seguro da velocidade, né? A gente possa transitar de forma compatível com a segurança. E aí, em quarto lugar, aí a gente tem os acidentes relacionados à ingestão de álcool, né? Que um dos condutores envolvidos estava sob efeito de álcool. Então, basicamente, para que a nossa audiência saiba, esses são os principais aí causas relacionadas aos sinistros graves que ocorreram no ano 2025 e que normalmente se repetem, talvez invertam uma posição ou outra, mas se repetem ao longo dos anos aí. E também, né, para que as pessoas saibam, né, por que a gente faz determinadas fiscalizações, né, como a ultrapassagem indevida, o excesso de velocidade, a questão da ingestão de álcool, né, então justamente porque os sinistros graves, as suas causas nos mostram que a gente precisa reforçar esse tipo de fiscalização. Certo. Bom, como é que está a situação com relação aos equipamentos, né, que possuem nas rodovias? A gente sabe que muitos locais eles não estão em funcionamento, até porque as empresas, né, que fizeram a parte da renovação da licitação, enfim, de que maneira que está tudo isso agora e também, Pereira? A parte de equipamentos, né, os pardais, as lombadas, né, são a encargo do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. O DENIT faz a gestão desses locais, ele identifica também locais em que é necessário haver esse uso desse equipamento, né? A gente tem a notícia, tem verificado no trecho que alguns estão retornando aos seus locais, sendo ligados, né, novamente, o que é importante para nós, né, que também o pessoal reduz a velocidade naquele ponto crítico, né? Isso sempre ajuda, né, na questão da segurança viária, e a gente vem recebendo a notícia também de que outros vão ser implementados, enfim, e estão sendo recolocados. E em relação a essa situação, né, Zalmir, é importante que a gente tenha essa noção, né, que mesmo que em determinado momento aquele equipamento não esteja no local ou não esteja em pleno funcionamento, não significa que a gente possa transgredir a velocidade naquele local, porque ele justamente está sendo colocado ali porque há uma situação especial, seja um trânsito de pedestres, seja um cruzamento movimentado em que necessita um controle dessa velocidade para que a gente possa reduzir ali, mitigar o risco de um acidente, um sinistro grave. É muito importante, né, que mesmo não estando em funcionamento ou não estando no local, a gente tem essa consciência de fazer essa redução adequada da velocidade. Certo. Bom, no começo do ano sempre tem aqui esse aumento também da movimentação aqui na PRF, nas rodovias da região, em função do número de argentinos que muitas vezes se deslocam para o litoral gaúcho, mesmo o litoral catarinense. Aliás, nesse ano nós temos também uma comemoração importante da PRF, 50 anos de atividades aqui em Juí, né, Peringe? Isso. E como é que dá para considerar também tudo isso, essa passagem aqui, né, desses condutores que vêm de outros países passando aqui por Juí?
Então, em relação aos nossos condutores estrangeiros, né, principalmente os argentinos, utilizam-se muito da nossa BR-285, aqui passando pela nossa região, em direção ao litoral de Santa Catarina e também aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente começou a registrar um aumento significativo na movimentação deles, né? Em determinados momentos do dia, aí já se representou de 10% a 15% do fluxo na rodovia, né? São principalmente os argentinos. E nós também fazemos fiscalizações direcionadas, né, para que a gente tenha, né, adequadas a essa situação. E temos aqui na nossa circunscrição, da nossa regional, a Operação Bienvenidos, que em alguns lugares do Rio Grande do Sul estão sendo reforçados os efetivos nossos da Polícia Federal, com vistas a fazer fiscalizações específicas, né, aos estrangeiros. Então, estamos visualizando e preparados aí para que a gente possa fazer essa fiscalização e também garantir o deslocamento deles também pelo nosso território, que é importante, né? Eles estão aqui também para fazer turismo, também deixam recursos no nosso comércio, no nosso setor imobiliário, e é importante que se tenha aí a presença deles. Reduziu nos últimos tempos essa passagem desses estrangeiros aqui na região, Peretti? Nós tivemos alguns anos atrás, aí, principalmente antes da pandemia, era um movimento bem significativo. Aí depois a Argentina também, como é de conhecimento público, passou por um momento mais de uma crise, né, relacionada aí à questão financeira. A gente percebeu que houve uma redução e agora, aos poucos, o pessoal tem retornado. Esse ano tem vindo, né, a gente tem percebido aí o deslocamento deles em linha com o ano passado, e a gente espera que até pelo menos a metade e o final de fevereiro haja um trânsito intenso deles aí na nossa região. Em torno de quantos veículos, em termos, digamos que assim, dependendo do estrangeiro, não passam por dia aqui na PRF em Ijuí? Isso, a gente tem aí uma estimativa aí que pelo menos aí 12 mil veículos transitem aqui pelo nosso perímetro urbano, né? Então, somando-se aí a questão do fluxo natural da BR-285, mais o fluxo aí que nós temos aí natural do município, em torno de 12 mil, pelo menos, veículos por dia passam aqui pelo perímetro urbano de Ijuí. Bom, nós estamos com um trecho aqui do perímetro urbano de Ijuí em obras, né, com as paralelas. Tem causado muitos transtornos para os veículos, principalmente, com também atendimento da PRF com relação a isso? Agora a partir do momento que a obra já iniciou e já está um tempo rodando, né, mais pessoas foram passando por ali percebendo, né, a questão da obra, enfim, e dos cuidados que é necessário quando a gente tem uma obra, né. Então a gente não tem como parar o fluxo da BR para poder fazer o ideal, né, se pudéssemos, né, desviar o fluxo, enfim, mas a rodovia precisa continuar aberta e funcionando. E temos a questão relacionada à própria obra, né, relacionada ao trânsito de maquinário pesado, terraplanagem, a questão do desvio que foi feito lá no acesso da RS 155, lá próximo ao Jardim Europa, lá, que foi feito para poder já começar a fazer uma obra de infraestrutura, lá uma passagem inferior. Então são coisas que vão acontecendo, né? A obra é algo que vai se movimentando ao longo do tempo, né? E a gente tem a questão dos nossos atendimentos, orientação aos usuários, também acompanhamos, aí temos um trato direto com o DENIT e com o pessoal da obra para questões de sinalização, questões relacionadas aí à segurança, e naturalmente aí a gente vai transcorrendo tudo isso. E o importante, né, Zalmir, que foi uma obra muito aguardada pela nossa população, pela nossa cidade, né, uma obra muito necessária e que agora está ocorrendo, e que, se Deus quiser, dentro de algum tempo, a gente vai ter uma infraestrutura do perímetro urbano muito boa aí, com vias duplicadas, com paralelas aí, que vai com certeza dar uma maior segurança e tranquilidade para quem transita por aqui. Tá certo. Para concluir, Peretti, para quem vai pegar a estrada, então, nesse momento de férias, muita gente viaja, que orientação principal a PRF tem para todos esses condutores antes de sair para a viagem? A gente sempre recomenda, né, Zalmir, quando formos fazer assim viagens mais longas, né, que a gente possa programar o deslocamento, programar paradas, né, entender que em determinados momentos pode ocorrer interrupções ali temporárias ou lentidões, né, na rodovia. Nós temos rodovias em obras, temos algum atendimento ao sinistro, alguma intervenção ali na rodovia. Então, muito importante, né, um pouco uma chuva,
questão relacionada ao tempo, que a gente possa fazer esse deslocamento com tranquilidade e não tentar tirar esse tempo perdido em algum ponto, né, em outro ponto da rodovia. Então, planejar que a viagem pode ter seus pequenos intercorrências, mas que o importante é chegar no destino em segurança. Esse é o primeiro ponto. Relacionado em duas questões relacionadas ao condutor e ao veículo, né? O condutor, então, está descansado, em boas condições, né, físicas, né, adequadas para poder fazer essa condução, a questão da questão da sua habilitação devidamente correta, né, estando em dia, questão do veículo, a manutenção desse veículo, limpadores de para-brisa, pneus, a questão de freios, né, então para que esse veículo tenha condições de ir e voltar em segurança, né, para fazer um deslocamento mais longo, e também a questão documental, licenciamento, enfim, né, essas questões relacionadas ao veículo. E aí sim, né, juntamente com cuidado, atenção, posturas proativas, respeitos à regra de circulação e conduta, respeito aos demais veículos, né, que estão ali também com regra na rodovia, e com a nossa presença, com a nossa fiscalização, com certeza aí a gente consegue daí ter segurança viária e redução de índice de sinistros aí. Tá certo. Ok, Perigi, importante, né, sempre esse alerta que a PRF faz, né, ainda numa outra situação, nós temos muitos trechos, né, com problemas problema na pista, enfim, claro, a questão do trabalho do DENIT, enfim, que é realizado, outros pontos também com a vegetação que é próxima à rodovia, de que forma que a PRF trabalha isso, faz comunicado para o DENIT para fazer essa manutenção aí nesses locais? Isso, Zomir, a gente de conhecimento, né, de todos nós, né, que a BR-285 é uma rodovia já relativamente veterana, né, antiga, né, ela remonta dos anos 70 aí, a sua construção, as suas fundações, e ela é uma rodovia Mercosul. Então a gente tem aqui estrangeiros, veículos de carga que vão para a Argentina, para o Chile, que vêm de lá para cá, tem o nosso fluxo natural aqui da rodovia, dos nossos munícipes, então ela sofre desgastes, né? E esse ano também nós tivemos aí muitas intempéries, né, períodos de chuva intensa, e tudo isso provoca um desgaste maior do pavimento da rodovia. E a gente sempre vem conversando com o DENIT também vai nos passando as situações relacionadas, né, e vai fazendo as manutenções necessárias aí, as intervenções pontuais, até que se tenha aí condições de fazer uma manutenção mais profunda, né. Então sempre é importante, né, a gente ter o cuidado quando estiver deslocando pelas nossas rodovias, né. Também nessa questão da manutenção delas, a gente intensifica fiscalizações voltadas ao excesso de peso, né, isso é muito importante, porque veículos que estão excedendo peso, né, então eles provocam danos mais profundos ao pavimento, né, deterioram mais rápido, e também a gente faz esse tipo de fiscalização. Zomir, se tu me permite, eu falei só de dados de acidentalidade, não falei dos dados de combate à criminalidade do ano passado, e também, se tu me permite falar, então ano passado, aí, ao longo de 2025, nós tivemos 92 pessoas detidas por crimes diversos, nós fizemos a apreensão de 61 mil maços de cigarro contrabandeados, nós tivemos a apreensão de 1.472 litros de bebidas contrabandeadas apreendidas, a recuperação de 11 veículos, a apreensão de 48 quilos de crack, 182 quilos de maconha e 385 quilos de cocaína e pasta base, sendo que uma apreensão dessas relevante foi de 100 quilos que nós fizemos em conjunto com a delegacia PRF de Santa Maria. Então, também essas questões, né, nós somos uma delegacia que está em área de fronteira, temos essa atribuição também com a criminalidade, e também nos chamou muita atenção esse último número, o número de apreensão de cocaína e pasta base, 385 quilos é algo bastante relevante aí, que tem bastante valor monetário aí na mão das organizações criminosas. Pois é, e isso é importante, né, porque através de uma operação, uma abordagem de um veículo que consegue se chegar a isto, né, Perigi? Isso, é um trabalho, né, conjunto, né, de assertividade da Polícia Rodoviária Federal aí, para que a gente possa ter essa assertividade na abordagem e conseguir fazer a apreensão e a prisão desses indivíduos aí que fazem tanto mal à nossa sociedade, né? Nós vemos todo dia, né, essas questões relacionadas aí aos entorpecentes, né? Quanto mal causam à nossa sociedade, sim, quantas famílias, né, são destruídas, enfim, desestruturadas por causa disso, e o quão é importante esse trabalho de descapitalização e, no caso, né, o trabalho de retirada de circulação desse tipo de produto.
Tá certo. Ok, obrigado por nos atender então, André Peringer, chefe de policiamento e fiscalização da Polícia Rodoviária Federal de Juí, com atuação então em toda a região, falando sobre esses números de atendimento então do ano que passou. Obrigado, Peringer, um grande abraço para você e estamos aí sempre à disposição para divulgar todas as atividades da PRF. Muito obrigado, Zomir, nós que agradecemos o espaço, agradecemos aí a sua audiência, né, e que nós tenhamos aí um excelente ano 2026. Muito obrigado. Ok, obrigado então, conversamos com André Peringer aqui no nosso programa.